Começa nesta quinta-feira a última fase do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O jornalista Rodrigo Orengo confirmou que haverá um novo esquema de segurança para evitar confrontos entre grupos pró e contra a saída definitiva de Dilma. Já no Palácio do Planalto, o presidente em exercício Michel Temer segue na articulação para garantir o número de votos a favor do impeachment. Brasília mais uma vez vai estar dividida, a esplanada dos ministérios dividida, já prevendo a participação de manifestantes. Mas o número de manifestantes, a expectativa é que seja menor do que das outras fases do processo de impeachment, até porque há um cansaço aí de lado a lado, porque o processo foi muito longo, meses e meses de discussão, mas agora é o momento decisivo, é o momento definitivo aí, e por isso tem muita mobilização também por parte dos parlamentares, principalmente, dos políticos, O próprio presidente Michel Temer, nos últimos dias, ele intensificou a agenda com os senadores, então está recebendo todos os dias senadores, um foco maior em senadores da região Nordeste, onde o PT e o governo da presidente Dilma era melhor avaliado, então está se reunindo com esses senadores para acertar últimos detalhes. É claro que oficialmente a pauta do encontro nunca é o impeachment, mas é claro que não poderia ser diferente, Nas conversas o assunto surge, e o governo e o presidente Michel Temer está tentando pelo menos estabelecer esse compromisso dos parlamentares que já votaram a favor do prosseguimento do processo de impeachment. Agora, é difícil imaginar que nessa altura do campeonato, depois de tantos meses de discussão, que passou pela Câmara, passou pelo Senado, com a abertura do processo de impeachment, por comissões e depois com a votação da pronúncia ainda, que autorizou o prosseguimento do processo, é difícil imaginar que os parlamentares não tenham ainda feito a cabeça, Então, todo mundo já sabe exatamente como vai votar. Mas é claro que tem senador que espera até o último momento para anunciar o voto, até para conversar um pouco aí com os dois lados da história, Agora, o interessante é que teremos 8 testemunhas, 6 selecionadas pela defesa da presidente afastada Dilma Rousseff, 2 testemunhas selecionadas pela acusação, e a gente já vê na divisão das testemunhas, uma clara estratégia, Os aliados do presidente Michel Temer, que defendem o impeachment, eles querem acelerar o processo. Então, por isso, só chamaram 2 testemunhas. Do outro lado, quem defende a volta da presidente Dilma Rousseff quer aí valorizar ao máximo esse momento. Então, não vai abrir mão de fala, Todos os senadores desse grupo devem fazer perguntas, o processo deve se estender. Essas 8 testemunhas, elas vão ficar incomunicáveis num hotel aqui de Brasília, não poderão se falar, elas não poderão acompanhar os depoimentos e vão ser chamadas apenas na vez delas, na vez de responder perguntas dos parlamentares. Não podem também ter acesso a computadores, a telefone, então ficam lá incomunicáveis, esperando de prontidão, esperando o chamado do Congresso Nacional. Começa amanhã, portanto, esse processo e deve se estender até terça, no máximo quarta-feira.